introdutória aí. Deixa eu só fazer, Jerome. Bom, então estamos aqui, estamos gravando já. Esse encontro faz parte de um ciclo de conversas aqui do Mandioca Subversiva, que é um grupo de estudos em permacultura. E hoje estamos aqui trazendo o Jerome e a Marta, que são coautores desse livro aqui, Pelo Fim das Metrópoles, Manifesto por um Biorregionalismo Brasileiro. E para falar um pouco com a gente do livro, né, da escrita, enfim, de como é que eles pensaram isso e como ele se linka com a permacultura. Então, eu passo a bola para vocês, Jerome e Marta, acho que uns 40 minutos de fala aí, 30, 40 minutos, depois a gente abre para perguntas aí, para a gente trocar mais ideia com o pessoal. Tá? Se vocês quiserem apresentar alguma coisa aí de slide, que você acho que falou, né, Jerome, ou não, fiquem à vontade, com vocês. Perfeito. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Como falei, eu quero depois participar mais dos encontros do Mandioca Subversiva, assim. É a primeira vez que eu acabo participando. E, pode começar de repente, Marta, para se apresentar, depois eu me apresento e já podemos iniciar a fala sobre o tema, né? Tá ótimo. Gente, obrigada aí pelo convite, honrada aí com isso, bem feliz. Me apresentando um pouquinho, sou artista visual de formação, produtora cultural, de profissão, e estou em transição para o campo, né, já faz uns 2 anos, e a gente se uniu para escrever esse livro, há uns 2 anos também, né, Jerome? Estava saindo de São Paulo na época, a gente estava estudando todos esses assuntos, né, permacultura, agroecologia e biorregionalismo, e nesse contexto a gente se reuniu junto com o Matheus também, que não pôde vir, né, para escrever o livro, eu também ilustrei, enfim, e seguimos pesquisando aí esse assunto. Uma breve apresentação aí, qualquer coisa. Estamos aí. Eu hoje, só para dar um aviso, eu vou poder ficar até umas 7h15 só, mas estamos aí. Legal. Como a Marta falou, né, a gente escreveu esse pequeno ensaio, né, com 3 pessoas, né, o Matheus não conseguiu participar, mas foi muito legal, né, a gente se tem meio que muitos debates, né, nesse processo de escrita em conjunto, né, então, porque assim, eu me chamo Jerome, sou francês, né, eu moro no Brasil há 8 anos, eu entrei nesse mundo através de um PDC, de um curso de permacultura em 2018. Na verdade, já tinha lido umas coisas antes, mas realmente o PDC ajudou a fazer uma transição, um passo de lado, né? E acabei, assim, lendo muita coisa sobre todo esse tema e encontrei muita literatura sobre biorregionalismo na França. É porque sou geógrafo urbanista de formação, atualmente eu trabalho na ONG Resomar. Eu acredito a maioria de vocês já ouviram falar, uma ONG socioambiental, que eu posso depois conversar um pouco mais sobre, mas acho que não é o tema de hoje, né? Mas esse tema é muito conectado também com a atuação da Resomar. E acho que a ideia do livro, né, Marta, nasceu, foi puxado para mim no início, né? Que eu fui para a França em 2021, eu vi que apareceu em qualquer livraria um estante inteiro de livros sobre colapso ambiental, uma coisa que era muito nova, que não existia no tempo atrás. E sobre resiliência territorial, livro de permacultura, coisa que na época era só em PDF na internet que a gente já achava, né? E eu comecei a ver muito livro sobre biorregionalismo, né? Uma coisa que a gente já usava na Resumar como conceito, né? E acabei me mergulhando nisso, comprei todos os livros que eu achei sobre biorregionalismo e eu comecei a pensar, a escrever alguma coisa sobre esse tema em português para o contexto brasileiro. Só que eu sou gringo, né? Então, qual a legitimidade eu sozinho na minha cabeça de europeu pensar uma coisa de o que seria o biorregionalismo no contexto brasileiro? E aí apareceu a Marta e apareceu o Matheus um pouco depois,
que acabaram, né, não me ajudando, mas construindo esse trabalho, assim, né, comigo. Então, foi muito bom. Sem eles, não teria feito esse livro. Então, e foi isso, com mais de um ano, né, Rizomar, um R no final. Foi que vem do conceito de rizoma, né, de Deleuze e Guattari e tal. Enfim. Então, foi um pouco mais de um ano de trampo, né, para coescrever esse livro. E foi muito legal para estruturar pensamentos, né? E a gente tinha lido algumas coisinhas bem superficiais sobre o tema. O Dias falou que o PDC, dentro dos PDC, a gente aborda o tema do biorregionalismo, mas sempre de uma maneira muito raso, né? Sem entrar muito a fundo. Então, a gente fez esse trampo de pesquisar, ler muita coisa em inglês, em outras línguas, em francês e tal, traduzir para o português e pensar alguma coisa no contexto brasileiro, né? E foi um ano, né, de trabalho, e agora que o livro foi escrito há, sei lá, quase um ano e meio, 2 anos, a gente já vê que teria que mudar um monte de coisas, né? Mas isso sempre faz parte do processo de escrita de livro, né? Para começar, eu fiquei pensando, não pensou trazer um PowerPoint, mas eu tenho uma aqui na mão, se precisar também. A gente pensou que era mais dinâmica, a gente tem um bate-papo, eu, Marta e tal, e no final, qualquer coisa a gente podia mostrar algumas coisas. Mas também não vejo que tem necessidade, assim, né? Eu estava pensando, para começar a fala, o que tem em comum entre o movimento de permacultura e o movimento biorregional. Porque tem muitas coisas em comuns. Não sei se quer falar, Marta, disso, sobre os pontos em comuns. Não, acho que pode falar, eu posso falar um pouquinho mais Tá. daquilo que a gente andou conversando pela manhã. Ah, perfeito. É interessante comparar a origem dos dois movimentos, que tem bastante coisa em comum. A permacultura ela se estruturou, né, como conceito de caixa de ferramenta holística e tal, né? No final, 60, início 70, né, se não me engano, mais início 70, um contexto australiano, né? Então, um contexto de país rico, ocidental, urbano e industrial, né? Um pouco num contexto de crítica desse modelo de sociedade, né, de consumo urbano e industrial em crise, né? E o biorregionalismo é mesmo que na mesma época, né, nos final 60 início 70, só num contexto californiano. Também Califórnia, né, estado mais urbanizado, né, dos Estados Unidos. Então teve uma origem assim em termos histórico e de contexto socioeconômico de país assim bem comum. E acho que além disso, talvez o que tem em comum também na origem desses dois movimentos é uma certa um certo entendimento da falência do modelo capitalista industrial. Não tem, digamos assim, uma fé numa uma transição rápida de cima para baixo, né, digamos assim. Então, uma coisa que os autores pioneiros assim, né, desse movimento fala também é da perspectiva de colapso socioambiental, né, como alguma coisa irreversível. Isso é uma coisa que os primeiros coautores, né, como Peter Berg, Kirkpatrick Sell, depois eu posso mandar as referências, falam muito assim, né, tipo, a sociedade urbana industrial é fadada ao colapso e a gente tem que pensar em sistemas e se preparar em sistemas resilientes para se preparar a essa mudança que está por vir. E aí tem uma crítica radical também dentro do biorregionalismo, muito contra uma visão ecológica superficial que começou a brotar também nos anos 70, nos Estados Unidos, que focar muito no indivíduo, muito na culpabilização das pessoas, e é isso, assim, fechar a torneira quando escova dente, traz muito fumo, então os pioneiros do biorregionalismo trazem uma visão política um pouco mais radical, bem crítica contra essa visão ecológica de greenwashing que começa a surgir também nessa época nos Estados Unidos, né? Bom, basicamente isso. Aí, talvez antes de entrar sobre a questão, talvez brasileira, porque é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, que depois se espalhou no Canadá, alguns países da Europa também acabaram se apropriando desse conceito, começou a brotar também em alguns países como o México
a Costa Rica, enfim. Mas, primeiro, talvez uma coisa que é bom fazer, né, Marta, é definir um entendimento do que é uma biorregião, na verdade, né? Dentro esses pioneiros, esses autores iniciais do movimento. A biorregião é assim, se define como um território que tem experiência sociocultural possível. Então, pensando em conta todo o histórico de povoamento, culturas, sotaques, toda a questão de sentimento de pertencimento local, etc. E a unidade ecológica. Então, vai levar em conta bioma, relevo, a bacia hidrográfica, que é um elemento fundamental dentro do biorregionalismo, fauna e flora, etc., solo, então, todas as camadas, né, dos ecossistemas naturais. Então, como que a gente consegue ter um território que tenha a maior coerência sociocultural e unidade ecológica? Isso define uma biorregião. Mas tem uma dimensão de multiscalaridade. Vai da micro, da média, até a macro biorregião. Por exemplo, mais sociedade. Não, bioma, na verdade, seria uma característica só. Por exemplo, a Mata Atlântica é um bioma gigantesco. Dentro dela tem dezenas de biorregiões. Tem uma escala humana também, né, no sentido que envolve o envolvimento da sociedade civil e sentimento de pertencimento. Não tem um sentimento de pertencimento muito, para falar da Mata Atlântica, por exemplo, é muito grande, muito extenso, assim, tem uma diversidade gigantesca. Então, levar em conta os aspectos sociais, culturais e ambientais, mas pensando numa escala mais apropriada para pensar o engajamento da população dentro de um processo de transição ecológica, de resiliência local, e uma possibilidade de governança descentralizada. Os fundadores são todos... Tem uma coisa anarquistas, os fundadores do capitalismo nos Estados Unidos. Então, eles estão muito a favor de pensar um sistema de governança descentralizado, de baixo para cima, enraizada, com um engajamento popular, né? Enfim, e aí, dentro disso, então, expliquei um pouco o que é essa definição da biorregião. Então, ela não tem uma delimitação rígida, é flexível. A Mantiqueira é uma biorregião, onde o Dir está, né? Onde eu estou agora, né? É uma cadeia montanhosa gigantesca em cima de 3 estados que não respeita as delimitações formais, município, estado, influência metropolitana, mas é baseado a partir de uma cultura comum que tem na serra, uma cultura caipira serrana, um histórico de povoamento parecido, um clima parecido, uma fauna, uma flora parecida, um sotaque parecido, lendas, histórias rurais parecidas, agricultura parecida. Então, tem nessa Mantiqueira, que pode ser definida como uma macrobiorregião, depois tem uma diversidade de microbiorregiões com características diferentes, mas isso a gente pode entrar um pouco mais depois nisso. Assim. Então, basicamente isso, gente. O que é o nascimento desse movimento e o que é uma biorregião exatamente. Né? Eu tentei fazer isso sem PowerPoint. É basicamente isso. Aí, depois, a gente pode entrar na fala do que esse conceito que a gente acabou estudando, né, em 2021, 2022, para escrever o livro, acrescenta dentro de uma formação de permacultura, por exemplo, né? Então, a gente pensou em 2 coisas. Pode falar, Marta. Não, acho que só dentro dessas ideias que você falou, João, é legal falar que o biorregionalismo e a permacultura também, ambos falam assim dessa reterritorialização, né, da gente entender e saber ler os territórios, né, de entender aonde a gente está pisando, né, de fazer uma leitura de paisagem, fazer entender, né, a questão das estações, como se comportam ventos e chuvas e como é o solo da região e as plantas nativas e o histórico de ocupação. Isso tudo, né, as duas também acabam trazendo, assim, elas dialogam nesse sentido, né? Acho que é interessante também falar disso. Mas aí também, né, como o João ia trazer agora, acho que o que o biorregionalismo acrescenta, assim, né, na formação em permacultura, que eu acho que ele pode falar melhor, mas é bem essa questão da escalaridade, né, de aumentar essa escala, né, da permacultura, mais num movimento um pouco mais político e mais em rede, né,
Eu penso que menos individual, né, Jerome, que a gente também andou conversando, né, que traz essa questão mais para o território, né? Quer falar? Quer? Eu acho que não, mas é bem isso, que no sentido que, em geral, as pessoas que fazem um PDC, né, até a formação, a conclusão da formação, né, o trabalho é o design de um sítio, né, de um espaço pequeno, pode ser um espaço urbano, um pequeno sítio. Então, a pessoa tem uma visão holística também dos problemas globais e etc., mas acaba saindo com como dizer, uma capacidade para pensar um design de um espaço micro, né? Obviamente não dá para fazer tudo, mas em geral é isso que sai, né? Tipo, a pessoa que você coloca em questão individualmente pensa, tá mais capacitada para começar a iniciar um design de ocupação de um lugar onde ela vai morar, ou enfim, vai ter uma atividade aí, um trabalho, numa pequena propriedade privada, num espaço urbano, pode ser também um parque, que seja, né? O bioregionalismo é basicamente uma mudança de escala, né? A gente está falando de uma escala macro territorial. É como pensar ter todos esses conceitos de design super bem pensados de maneira sistêmica numa escala territorial, né? Porque às vezes, quando eu fiz uma formação, né, de urbanismo, quando muito tempo atrás, quando eu falei estudar é uma coisa perfeito para ser ensinada nas escolas de arquitetura e urbanismo, para pensar projeto urbano. Aí depois, quando eu descobri bioregionalismo, nossa, isso é perfeito para ser pensado numa escala de disciplinas que trabalha a questão do desenvolvimento regional. Então, acho que essa questão de pensar lógica de design, de redes, de dinâmicas de transformação, numa escala mais macro, né, que é essa biorregião. Então, acho que isso é uma coisa que é bem interessante, no sentido que, bom, cada um de nós, né, está inserido no território. Sem ele a gente não vive, né? A água da que a gente, né, consome todo dia, enfim, tem uma conexão de dependência vital com o nosso território. E a gente já sabe, né, vem dentro da crítica da permacultura, do que a permacultura traz, a cidade urbana, afastando dos territórios onde a gente mora, né? Morando na cidade, a gente tem muito menos, como dizer, a gente se sente muito menos conectado com o bioma, com as variações de estações, com a gente nem sabe nomear plantas nativas, enfim, a gente histórias locais, antigas, a grande desconexão que cria um modo de vida individualista urbana é um desastre, né? Porque ele afasta as pessoas também da capacidade de olhar que tem alguma coisa errada, né? Que tem um colapso ambiental e climática por vir, né? Então, enfim, tudo isso para falar dessa questão que o bioregionalismo traz muito essa perspectiva de mudança um pouco de escala do problema e traz as pessoas para se engajar numa escala territorial, né? Pensando assim num ecossistema, né? Não só não é o foco na propriedade privada, é um ativismo numa escala territorial, né? Então isso era o primeiro elemento, né? Mas a gente pode falar muito mais disso mais para frente na conversa, na segunda parte. E aí, Marta, a gente traz bastante no livro que pode também acrescentar algumas coisas interessantes dentro da formação em permacultura, olhando o contexto brasileiro, né? Porque o bioregionalismo seria tão pertinente, né, num contexto latino-americano e especificamente brasileiro. Quiser falar sobre isso, Marta? Bom, acho que tem essa questão da nossa história, né? De colonização, né? E apagamento cultural, assim, né? Dos povos originários, né? Das comunidades tradicionais, que se estende também na modernidade com o êxodo rural, né? Então, essas culturas que estavam mais vinculadas ao território, né? Que tinham esses conhecimentos territoriais e tradicionais, elas foram se apagando. E
a gente vê assim que o biorregionalismo faz mais esse resgate e esse diálogo com essas comunidades, né? Propõe isso bastante ativamente, né? Que essa ida, né? Esse retorno para o campo, né? Para quem faz esse movimento, dialogue de fato com essas comunidades, né? Em rede, né? Que a gente crie comunidades em rede e que a gente resgate esses conhecimentos, né? De técnicas, né, de plantio, de manejo, de plantas realmente, né, nativas, que a gente diversifique a nossa alimentação, né, para esses alimentos nativos, porque hoje em dia a gente, enfim, né, a gente estava até conversando, Jerome, sei lá, você vai para o norte, às vezes você come um melão, né, que foi, sei lá, criado no Sudeste com um monte de agrotóxico, então, assim, a gente tem uma alimentação muito homogeneizada, né, num país que é tão diverso, né, com tantos biomas, tantas características diversas, e então esse processo de apagamento cultural, né, aqui no Brasil, eu acho que ele traz especialmente essa questão do biorregionalismo como um resgate para essas culturas e para esses modos de vida, né, que são bem urgentes, né, porque a gente está cada vez mais apagando, né. Agora eu acho que a gente está fazendo um movimento de ouvir um pouco mais, né, essas populações, mas é bem recente, né, elas sofreram muitas violências, ainda está num lugar bastante frágil, e no biorregionalismo isso está um pouco mais presente e estruturado, assim, do que na permacultura. Acho que no livro também é legal falar, assim, que a gente traz bastante a gente experimentou isso, né, Jerome? É meio que um ensaio, assim, um experimento de criar uma metodologia, assim, para fazer essa escalonagem, né, para esse desenho territorial, né, para essa criação de redes. Não sei, o que você... Não, é sobre exatamente o que estava falando, Marta. Eu vou só compartilhar minha tela, gente, para mostrar um mapa que eu gosto muito, que é ligado ao trabalho do Darcy Ribeiro, né? Vou aqui. Estão vendo minha tela, gente? Opa, tá carregando. Sim. Então, Isso é um mapa das grandes matrizes socio-étnico-culturais do Brasil. Que ligado assim, que o Darcy Ribeiro identifica que tem 5 principais matrizes étnico-culturais no Brasil. Então a gente está falando de povo tradicional não somente de territórios indígenas, né, de povos indígenas, mas também toda a miscigenação cultural que caracteriza o Brasil de hoje, né? Então, tem o Brasil caboclo do norte, que está aqui em verde, no em cima, o Brasil sertanejo, que saiu, né, do sertão do Nordeste, da Caatinga, e vai se espalhando até o centro-oeste, o Brasil caipira, né, de Minas, Goiás, o Brasil sulino, que tem várias subdivisões depois, né, gaúcho, colono, né, mas descendente de italiano europeu e alemão. Tem o Brasil crioulo do litoral do Nordeste, né, que caracteriza essa miscigenação portuguesa e descendente de escravizados, assim, né. Enfim, toda essa diversidade, né, cultural brasileira, que na verdade é muito ligada aos ecossistemas naturais, né. A cultura caboclo do norte foi totalmente ligada ao bioma da Amazônia, né. E aí depois tem várias subdivisões também, porque tem a Amazônia do litoral, que é totalmente diferente da parte plana, né, no fundo da bacia do Amazônia, lá na parte leste, enfim. Então, e a gente vê que no processo histórico, né, de desenvolvimento no Brasil, teve como a gente usa essa frase, né, acho que no livro, um rolo compressor de homogeneização e destruição, tanto de um ponto de vista cultural quanto ambiental, né? Eu estou agora na Mantiqueira, vejo braquiária, que vem da savana africana, e eucalipto australiano, enfim. Então, tem uma destruição da diversidade paisagística dos biomas brasileiros, que se acelera com o tempo, né? Com a modernização, a mecanização das terras e tal. E do outro lado, a gente tem uma homogeneização cultural pela urbanização.
né? É uma coisa que a gente fala muito no livro, né, Marta, que o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. Assim, os dados que a gente tinha achado é que era 88% da população, seguindo o IBGE, é urbana. E 1/3 total da população brasileira mora em cidades, em região metropolitanas, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, a gente está falando de uma das piores distribuição geográfica populacional do mundo, né? A metade, praticamente, 45% da população do estado de São Paulo mora na região metropolitana de São Paulo. Mais da metade da população do estado de Amazonas mora em Manaus. Mais da metade da população do estado de Espírito Santo mora na região metropolitana de Vitória. Isso é alguma coisa patológica. Isso não é normal. Isso, em comparação com a maior parte dos países do mundo, é um fenômeno que se diferencia no caso brasileiro. Então, teve um esvaziamento do campo, a gente vê os dados também entre 2017, os últimos 50 anos, entre os anos 70 e hoje, teve uma perda populacional de 15 milhões de habitantes nas áreas rurais do Brasil. Né? Esse processo está, na grande parte das áreas rurais, continuando. O Brasil está perdendo população rural a cada ano, a agricultura familiar está desaparecendo a cada ano, apesar da permacultura, apesar da agroecologia, apesar dos novos rurais, é um declínio generalizado que está acontecendo. E, do outro lado, a gente tem uma população urbana, na sua grande maioria, periférica, que nunca teve acesso ao famoso direito à cidade, né, do Henri Lefebvre, etc., acesso à ascensão social e tudo que a cidade oferece. A gente tem esse panorama geral de um Brasil, na sua grande maioria, urbano, um Brasil urbano muito recente também, que cresceu de maneira muito rápida, sem planejamento e sem direito à cidade para a maior parte da população, e um rural que acabou se esvaziando e perdendo também, aos poucos, suas características locais. Né? Tem um amigo que viaja muito, porque ele trabalha para a Globo, né? Mas enfim, é horroroso, mas ele tem a oportunidade de viajar muito para a Globo. Ele fala que de uns anos para cá, ele não consegue mais ouvir músicas tradicionais na área rural. Muitas regiões do norte, né, tipo do Mato Grosso do Sul, é tudo sertanejo universitário, né, pelas rádios. Então é uma coisa bem interessante, assim, também o agronegócio, a igreja evangélica e tudo isso caminha juntos, né, como esse rolo compressor de homogeneização cultural. Mas, enfim, a questão do caso brasileiro é isso, assim, precisa ter, a Marcia falou, uma questão de um resgate, mas também um processo de retomada também, né, de territórios que estão, como eles estão se esvaziando, o tamanho médio de uma propriedade rural no Brasil tende a só aumentar. Então, tem um processo de... Nunca teve tanto latifúndio, né? Nunca teve tanta concentração de terra, e o Brasil rural está se tornando um deserto demográfico e ambiental. As tendências das últimas décadas são essas. Algumas regiões têm uma mudança, mas isso é residual, não é uma coisa tão significativa numa escala do país, né? Mas, enfim, essa questão também, né, do resgate, da retomada, né, uma perspectiva de a população brasileira, na sua maior parte, é urbana e periférica, e está sem terra e, sobretudo, sem território. Ela não tem, como dizer, ela está uma vida, como dizer, exprimida na periferia, sem, né, uma questão de sobrevivência diária, num lugar onde, se ela tiver opção, ela gostaria de sair, né? Teve uns dados que o Matheus me mostrou outro dia, tem 60% foi uma sondagem, né, das pessoas entrevistadas que moravam em São Paulo, se tiver oportunidade, sairia de São Paulo. Então, muita gente está morando nas metrópoles porque não tem opção, pelo menos, assim, né? Então, isso é alguma coisa bem legal que a gente quer trazer no livro, de reterritorialização da vida política, né, do engajamento político também, né? Porque a tendência que a sociedade puxa a gente, a sociedade neoliberal, né, atual, a gente puxa as pessoas a agir de maneira individual, né, puxa para o ego, assim, né, pensando numa escala global, nacional, mas geralmente cada vez mais global. Isso deixa os indivíduos muito fracos e totalmente impotentes para qualquer mudança frente ao que está por vir, né? Então, a ideia de pensar muito que a escala mais apropriada, né,
para pensar tanto a resiliência, a urgência de ter uma resiliência devido ao colapso que está se acelerando, e a biorregião, a escala mais apropriada, e em termos de atuação política agora no presente, né? Então, dentro do livro, a gente traz muito essa questão, né, de como atuar de forma biorregional, com pegada biorregional, né? Então, a gente fala muito de várias frentes, a gente fala da questão de a parte da cultura, do imaginário, da construção de novas narrativas locais, né? E uma frente do biorregionalismo, tem toda uma frente também mais ligada a essa questão, né, do, acho que tem aqui o slide até, criação de novos imaginários, né, relação afetiva com o lugar, tem essa frente também de repensar o envolvimento territorial para quebrar também essa palavra de desenvolvimento, que é sempre ligado a uma visão de progresso urbano industrial, né? Para pensar essa questão de resgatar a capacidade de autonomia local, coisa que foi totalmente perdida essas últimas décadas. Então, você vê regiões inteiras produzindo uma commodity, né? E perdendo totalmente a diversidade de produção agrícola. Pensar em envolver o conceito de bem comum, né, de território como bem comum, enfim, a questão de autolimitação, de pensar a biocapacidade do território, né, porque a metrópole, ela cresce de maneira desconectada, descarrealizada, né, ela não levar em conta a biocapacidade próxima, né. Então, tem tudo isso, e tem um outro tripé, a gente fala de método de atuação local, né, de como pensar em projetos com pegada biorregional. Então, um projeto que tem um impacto além da cerca, né, além da propriedade privada, né, que possam ser replicáveis, inspiradores numa escala biorregional, e sempre a partir, né, do fortalecimento e empoderamento da sociedade civil organizada. Como que a sociedade civil se torna protagonista, pauta né, como dizer, as decisões, as temáticas urgentes, assim, né? E ver o poder público como um parceiro ou como um replicador futuro de experimentações que ele cria aqui e agora, né? Então, a gente vai muito mais a fundo disso tudo no livro, mas a gente traz muito para isso, assim, para esse contexto brasileiro, né, de esvaziamento contínuo do campo, né, até hoje, concentração metropolitana totalmente insustentável e patológico, né, e essa questão do resgate, né, do saber fazer, de sempre olhar como inspiração as comunidades tradicionais, né, não só indígenas, mas também de cada biorregião, né, que seja caipira aqui no sudeste, caboclo no norte, ribeirinhas, né, no norte, caiçara no litoral, enfim, quilombolas em algumas regiões, no Vale de São Francisco, no Vale de Jequitinhonha, no Vale do Ribeiro, onde tem muitas comunidades quilombolas, sempre olhar para essas comunidades tradicionais também como uma fonte de inspiração e territórios, assim, sem idealizar também eles, mas, assim, é uma coisa que dentro do... Enfim, mas a permacultura também acaba dialogando, se não me engano, teve também toda uma... povos originários da Austrália, né, que foi até uma certa fonte, algumas conceitos para a parte, né, de pensamento da permacultura como um todo, assim, né. Mas, gente, é basicamente isso, assim, né, que a gente queria trazer. Aí, não sei, Marte, se você estava pensando em mais alguma coisa, eu vou tentar pensar um pouco mais, assim, que a gente poderia trazer dentro do nosso olhar o que o biorregionalismo brasileiro, né, poderia acrescentar numa formação em permacultura. Deixa eu ver aqui. Acho que foi isso, Jerome. Acho que você falou super bem. Também acho que a gente pode deixar aberto, né, para as pessoas perguntarem, ver se também ficou claro, né, o que a gente falou. Acho que talvez a questão da escala talvez fique um pouquinho abstrata, não sei se ficou claro, que eu acho que acho que é o grande ganho, assim, né, de aliar esses dois conhecimentos. Mas acho que a gente pode deixar aberto. Eu me sinto contemplada, assim, por tudo já, e a gente pode abrir para as pessoas perguntarem. Se quiser, a gente pode mostrar umas partezinhas do livro, assim, se quiser, né? A gente pode mostrar o sumário para dizer mais ou menos o que a gente aborda. Mas, enfim, eu acho que é legal também vocês perguntarem. Eu tenho mais uns 5 minutinhos aí, mas. Thales.
Legal, galera. Vamos fazer aquela pausinha para bater um retrato aqui do encontro. Quem puder abrir a câmera aí, a gente registrar e postar nas redes sociais. Ah lá, versão com o livro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mais alguém? Aí, mais uma. Vai. Beleza. Beleza, beleza. Gerson, Ó, eu tenho algumas anotações aqui que são comentários, mas eu vou começar a aproveitar a presença da Marta, começar pela provocação, para dar tempo dela responder também, dela também falar um pouco sobre isso. Eu acho que o livro deixa dois grandes desafios, que talvez para um volume 2 ou para uma tentativa de estender aí as conversas. Primeiro, é uma tentativa de imaginar mais concretamente as instituições que dariam suporte a essa transformação de escala. Porque vocês dão dicas, falam coisas muito preciosas em relação à ação concreta, mas nós sabemos que essas ações elas vão ter que ser organizadas dentro de um tecido social. Elas não vão se dar com o espontaneísmo das pessoas agindo a cada um a partir das suas próprios valores e ideias. Então, é preciso conceber, em algum momento, uma intermediação de certas instituições. O comunismo pensava, por exemplo, no comitê de fábrica, nos sovietes, em maneiras de você dar cabo dessa união das pessoas, porque a sociedade civil apenas não é capaz de produzir níveis políticos, ela precisa de uma outra escala para produzir níveis políticos. Então, é um pouco o desafio de você pensar um pouco dessas instituições, querer ouvir sobre isso. E a provocação mesmo é a seguinte: hoje, uma tendência que nós presenciamos na permacultura, e esse grupo é um grupo muito interessante, porque ele recebeu muitas dessas demandas, é a ideia da permacultura urbana. Quer dizer, a permacultura indo para as cidades. E aí eu pergunto a vocês, é um tiro no pé a permacultura urbana, então? A permacultura urbana, ela tá ajudando a manter um problema, ou ela tem alguma coisa a dizer para resolver esse problema? Vou começar por aqui, depois, se houver tempo, eu faço meus comentários. Legal. Quer responder primeiro, Marta? Acho que eu posso falar um pouquinho, daí você detalha mais, né, conforme eu sair. Eu acho que essa questão das instituições é uma questão bem interessante disso, é bem importante, né, porque é isso, é um movimento que se entende partindo da base, né. Ao mesmo tempo, ele não se entende independente, né, das instituições que hoje existem, né. Então a gente precisa dialogar com o poder público, com o poder privado, né, e assim ir se instituindo, né, e assim ir se construindo, numa transição, né, e não numa transição. E também acho que a gente, óbvio que a gente quer ser utópico, mas assim, não adianta se iludir, achar que, bom, o planeta inteiro vai ser biorregional, né, enfim. Enfim, eu acho que dá para a gente imaginar que vão ter territórios que têm uma certa autonomia, né, mas ainda assim, né, dentro do sistema que a gente já vive, né, já existe, a gente tem essa interdependência, né, entre poderes, né, e acho que a gente entende que isso segue, de certa forma, tentando reduzir ao máximo que depender desses poderes, né. Mas, claro, sempre dialogar. Acho que o João pode falar mais, e a outra questão era sim, essa questão das hortas urbanas, etcétera. Eu acho que todos os movimentos são interessantes, eu vou falar bem breve, que aí o Jerome detalha mais, a gente conversou disso hoje cedo também. Eu acho que, todos esses movimentos são válidos no sentido de que, bom, as pessoas estão passando aí por insegurança alimentar, né, as pessoas estão vivendo, muito mal, né, se alimentando muito mal. Então todos esses movimentos são válidos, óbvio, para suprir necessidades imediatas, né. Porém, a gente vê que não muda sistemicamente, né. A gente não revoluciona, né, com a horta urbana. A gente tensiona algumas questões, né, a gente conscientiza de muita coisa, mas ainda assim as pessoas continuam desterritorializadas, né, sem casa própria, né.
morando de aluguel na periferia, né? Em casas vulneráveis. Então, não resolve a problemática, de fato. Acho que é interessante, mas é isso, assim, a permacultura realmente, né, não dá conta. O biorregionalismo, ele traz muito realmente para o rural, né, para ruralizar, né, Jerome? Bom, acho que eu vou deixar com o Jerome aí falando e com isso até me despeço. Eu queria continuar, tá muito, muito legal. Poxa, Tô bem feliz. que bom Mas que você depois eu vejo a conseguiu, Marta. gravação e Depois agradeço vê. muito, gente. Valeu, Obrigado demais, querida. Marta, por ter conseguido. Obrigado, Obrigada, Marta. gente. Valeu. Grato, Marta. Bom encontro. Um beijo. Valeu. Abraço. Beijão. Falou. Não, acho que a Marta quase falou principal, assim, mas para comentar, acho que é muito importante isso, a colocação primeiro sobre qual a instituição que vai dar suporte a essa transição biorregional, esse projeto biorregional de mudança de escala, assim, né, de essa transição ecológica, essa estratégia de resiliência local, assim, né. Quando a gente escreveu o livro, era Brasil Mad Max, né, era 2020, sei lá quantos que tinha 3 mil mortes por dia no Brasil de Covid, era governo Bolsonaro, sem perspectiva de futuro nenhuma. E tinha alta chance, na época, de ver que o Bolsonaro ia ser reeleito. Então, basicamente, acreditar numa intervenção do Estado, de ter políticas públicas de novo, era uma coisa muito distante e realista. Então, a gente escreveu muito uma perspectiva, não, tem que partir da base, das iniciativas organizadas, a gente fala muito dessa questão, né, conectar neoruralismo, movimentos sociais, né, o MST e tudo mais, acampamentos, assentamentos, e as comunidades tradicionais. Essas 3 categorias de ator do rural, etc. Mas, na verdade, sim, dentro também desse movimento inicial norte-americano, como eu falei mais cedo, é cheio de anarquistas, pessoas que não acreditam no Estado, que sempre vê o Estado como inimigo e um elemento que vai atrapalhar. E aí eu participei de um seminário sobre biorregionalismo na França o ano passado. Eles têm também uma visão anti-Estado, tem que ser uma coisa da baixo para cima, um pouco utópico, né? Que vê como o modelo Rojava na Síria, né? Quem não conhece, né? Um pequeno Estado que está nascendo no norte da Síria, né? Com o movimento dos curdos, assim, né? De inspiração marxista, e o Chiapas, no México, né? Com o movimento zapatista. Que como fundo de inspiração, onde você tem na entrada de cada vilarejo, da cada comuna, né, que faz parte do movimento zapatista, aqui o povo, aqui o Estado obedece, está escrito na entrada dos vilarejos, assim. Mas eu, pessoalmente, eu tô agora com essa mudança de paradigma no contexto brasileiro, acredito muito que o poder público é fundamental nisso tudo, né? Se a gente quer também conseguir ter a velocidade e os recursos necessários para fazer essa mudança estrutural o mais rápido possível, né? Ou pelo menos tentar iniciar ela, né? Até o Victor, que está aqui agora, pode falar mais, a gente descobriu que tem uma foda na Bahia, uma política estadual que se chama Territórios da Cidadania. Então, não lembro agora, 15, 20 territórios de cidadania que tem no estado da Bahia, que são basicamente a delimitação deles são biorregiões, unidade ecológica e coerência sociocultural, foram definidas a partir, né, de várias pesquisas, assim, com antropólogos, historiadores, geógrafos, demográficos, economistas e tudo mais. E, basicamente, esses territórios de cidadania têm colegiados que pautam as políticas públicas a ser realizadas dentro dos territórios deles, assim, né? É uma coisa muito inovadora, não vou entrar em detalhes nisso, mas a gente está pensando cada vez mais, assim, como que trazer alguns elementos desse projeto biorregional, dessa visão biorregional meio utópico anarquista, assim, né? Dentro de uma perspectiva um pouco mais pragmática, pensando também o poder público como a Marta falou, é complicado criar uma situação de dependência, né? Ele tem que ser um movimento independente para ser sustentável e durável, assim, nas mudanças de governo e tal, e a dependência de recursos públicos, mas tem que pensar muito, de repente, como replicar essa política pública baiana de território, de identidade em outros estados brasileiros, trazendo algumas questões um pouco mais radicais, ligadas à questão da adaptação às mudanças climáticas, a resiliência local ligada a crises, a aceleração de crises socioambientais, enfim, por que não, né? Então, é uma coisa que se eu fosse, pelo menos eu, né,
fazer de novo esse livro, eu falaria disso, assim, um pouco mais disso, assim, né? Como entender os jogos de poder e pautar essas temáticas que é o biogenerismo traz dentro de perspectivas, né, de políticas públicas territoriais, né? Na Itália, por exemplo, tem uma influência muito grande dentro do governo, assim, pelo menos dentro das políticas de desenvolvimento regional, a questão do biogenerismo. Aí eu disse, outro aspecto de permacultura urbana e tal, isso também é bom, eu estou bem de acordo com a questão da Marta, assim, acho que é importante, né, dialogar com as cidades e tal, mas eu vejo muito que é importante se for pensar como um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia para trazer uma radicalização, uma reterritorialização dessa questão ambiental, né? E parar de fazer acreditar que se a gente anda de bicicleta em São Paulo, vai na horta urbana uma vez por mês e come vegano, a gente vai tornar São Paulo sustentável. Isso não é possível, São Paulo é insustentável, não vai se sustentar a longo prazo, depende de petróleo, milhares de caminhões 24 horas por dia, depende de uma estabilidade mínima também socioeconômica para manter uma metrópole como São Paulo, assim, né? Então, a gente não pode também trazer uma ilusão de sustentabilidade das metrópoles, que são insustentáveis por essência. Mas a questão é que a biorregião ela tem que trabalhar também com cidades pequenas e médias, né? E tudo uma questão de escala. Tem que ter também uma integração urbana dentro do projeto biorregional, mas não pode ser São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Pode ser uma cidade, sei lá, de 5 a 20, 30 mil habitantes, né? Independente do caso, pode ser um pouco mais, enfim. Então tem essa questão, né? Tipo, o rural também não funciona mais sem o urbano, né? Tem um dado, o último censo agropecuário, que de 2017 mostra uma mudança muito grande do rural brasileiro, né? Mais da metade das pessoas hoje no Brasil que trabalham com agricultura não mora no rural, mora na cidade, né? Então, e tem também, enfim, tem uma questão aí de mudança bem grande. Tem a maior parte das pessoas que moram no rural não trabalham com agricultura, né? Então, essa divisão cidade-campo, ela tem que ser quebrada também. Acho que é uma questão, essa polarização, ela não faz sentido a longo prazo, assim. É uma interdependência que existe, mas é uma conexão saudável, uma sinergia regenerativa que tem que ser, quase não tem mais, né? Então, querendo fazer acreditar que as metrópoles serão um dia sustentáveis, que é uma coisa ilusória e tóxica, e querendo fazer acreditar, manter um problema, né? Trabalhar com cidades pequenas e médias, uma visão mais policêntrica da rede urbana, e cidades pequenas e médias integrado com o território rural próximo, sim, e pensar em atuar nas metrópoles como estratégia de cavalo de Troia, com certeza. É um pouco isso que vem na minha cabeça. Legal, Jerome. Mais alguém aí levantando a mãozinha? Perguntas, galera? Aproveitem. Eu vou compartilhar aqui algumas coisas também. Acho que seria legal, inclusive, né, Jerome, como ideia, assim, fazer, não sei, um clube de leitura do livro, assim, se for que vocês não tiveram esse feedback ainda, assim, né, de quem leu. Acho que seria interessante mesmo, até para fomentar aí uma futura nova edição, talvez, né? Aí, assim, me veio algumas coisas, né? Tanto com a leitura quanto com as falas de vocês até agora. Eu senti falta, assim, de algo mais concreto de como que se define uma biorregião. Não sei se no livro não deu para passar muito bem, ou eu não entendi, mas você pensar os biomas, né, as divisões de estado, de cidade, enfim, alguma coisa que esteja mais no horizonte do IBGE, digamos assim, que a gente consiga estar mais tateável. Agora, a biorregião entendi alguns conceitos, entendi como é que se forma e tal, mas eu fiquei com essa dúvida, assim, de pensar mesmo na questão prática, né? Eu estou aqui na minha cidade, que biorregião estou agora? Ou se esse processo de se questionar em que biorregião já eu estou e partilhar dessa reflexão com as pessoas que estão próximas aqui de algum jeito,
Isso já é um processo de construção dessa biorregião? Faz parte também essas indagações? Essa é uma questão. A outra é assim, uma coisa já clássica, assim, que a gente sempre esbarra nisso, mas o biorregionalismo, melhor dizendo, ele é uma ferramenta aí para a gente tentar, de alguma forma, né? É mais uma arma aí para a gente conseguir frear o colapso climático. Ou você acha que isso já não é possível? A gente está caminhando para o fim e o biorregionalismo é só uma forma da gente cair atirando, para usar um termo de guerra bem escroto aí, né? E qual é a vantagem de pensar a organização de território pela biorregião, assim, do que se tinha até o momento antes desse conceito, assim? Qual que é o avanço, assim, que você acha que o biorregionalismo trouxe nesse sentido de organização popular, de territórios, de lutas? Perfeito. Será que a gente... Muito boa a questão, Thales. Será que... Eu respondo agora rapidão, depois a gente pega a questão do Otávio? Pode ser? Pode ser. Sei como vocês fazem em geral. Mas, assim, bom, como realmente, de uma maneira prática, define uma biorregião. Cara, eu li uns 2 livros sobre isso em francês e eles não davam uma resposta clara sobre isso. Uma coisa que a gente quis fazer no livro, né? Até a gente fala de exemplos de biorregiões no Brasil, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, a Chapa dos Veadeiros, a Chapa, que é um conjunto de vários municípios no norte de Goiás, né? A Chapada Diamantina, a Serra do Gaúcha, né? Na parte serrana norte, né? No norte de Porto Alegre, tem enfim, a Costa do Cacau, no extremo sul da Bahia. Então, são biorregiões esses territórios, assim, né? Porque tem uma certa unidade, tem muitas interconexões culturais, né, nesses conjuntos de municípios, são territórios muito grandes, assim, né? A Serra da Mantiqueira tem, sei lá, 300 quilômetros de extensão. Aí, depois, na França, uma coisa que foi uma fonte de inspiração, um movimento que se chama movimento pós-urbano, eles são muito contra essa questão da cidade e tal, até às vezes eu achei um pouco demais, meio ridículo, mas enfim, eles trazem uma coisa que eu achei muito legal, ele define uma biorregião com o princípio 30-30. É muito simples de entender, achei muito bacana. 30 quilômetros de raio, 30 mil habitantes. Então, tipo, uma de 30 quilômetros de raio que você consegue fazer, você consegue se locomover no mesmo dia, então você consegue ter uma relação de afeto e parceria com pessoas, onde você pode ir de carro, de bicicleta, de carro em poucas horas, né? Então, até 30 quilômetros de raio de escala geográfica e até 30 mil habitantes, mais ou menos, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Por quê? Para ter como dizer, um trabalho de base que permite ter um engajamento, uma capilaridade também, né? Enfim, pensando também uma governança futura, mais horizontal, democrática possível. Essa escala de até 30 mil habitantes. E a gente, dentro do livro, a gente fala da questão da biorregião, por exemplo, Mantiqueira, que pode ser subdividido em várias micro-biorregiões, como, por exemplo, aqui onde eu estou, na bacia hidrográfica do Rio Baipendi, que junta cerca de 3 municípios, tem a parte alta da bacia do Rio Verde, que pertence também à Mantiqueira, enfim, tem a parte lá onde está o Dirce, né, na região de Joanópolis, Piracaia, que é uma outra dinâmica, que também é a Mantiqueira, também um monte de coisa em comum com aqui, mas lá é uma outra galera, tem muito mais pessoas de São Paulo, tem estado de São Paulo também, então tem várias mudanças, assim, né, em relação com aqui, então assim, tem várias escalas, mas depende muito do que você está pensando atingir como objetivos. A questão da Mantiqueira é mais assim, pensando uma possibilidade de intercâmbios, de criar intercâmbios em termos de práticas, de organização local, etc., né? Mas na microbiorregião, onde eu estou, por exemplo, aqui na bacia hidrográfica do Rio Baipendi, peguei esse exemplo, né? É mais a questão da mobilização popular, ação direta, articulação política local, né? Então depende muito do objetivo. Mas no livro a gente define, se não me engano, várias escalas, assim, né? Dentro do biorregionalismo. Então não é uma escala só. E a gente fez uma tentativa também de mapeamento de biorregiões macro com o Victor Signori,
lá em 2021, a gente mapeou no Brasil cerca de 111 biorregiões, tipo, como na escala da Mantiqueira, que é a maior, digamos assim, né? É muito menor que o bioma, mas muito maior que o próprio município. Geralmente pode chegar até 10, 20, 30 municípios, né? Então, enfim, eu não sei se eu respondi na sua questão, deixei ela mais confusa, mas é sempre uma questão delicada, né? E até muita gente não quer falar disso, falando que, na verdade, o que define a delimitação de uma biorregião são as pessoas. O sentimento de pertencimento e o engajamento das pessoas, a rede de pessoas que vai definir, não uma coisa arbitrária. Você vai ver todas as camadas, bioma, base hidrográfica, sei lá, matriz sociocultural, e você faz uma compilação, você magicamente tem uma biorregião. Não é isso. Tem que partir do diagnóstico local e das redes de sentimento de pertencimento para definir. Aí a outra coisa, está falando do colapso, você está falando, serve para atenuar o colapso, evitar o colapso, você preparar o colapso. É isso, né? Tipo isso, né? Para mim, todas as coisas ao mesmo tempo. Pode servir em todas as coisas ao mesmo tempo. Tem um cara na França que chama Yves Cochet, que foi ministro do meio ambiente nos anos 90, que agora ele virou muito pessimista. Ele escreveu um livro bem difícil em 2019 sobre a questão do colapso, que na visão dele a humanidade pode se extinguir até o final do século XXI. Assim, uma visão muito pessimista mesmo do futuro. E ele fala que a biorregião é, não é bote salvar a vida, é como se fosse a Arca de Noé, é o território para pensar esse processo, porque ele fala, né, que se não me engano, eu tinha anotado aqui, o que caracteriza um colapso é o decrescimento rápido do organizado, a desglobalização, que passa para uma necessidade de relocalização rápida, né, da governança, a questão da autonomia local, que tem que ser resgatada, a descomplexificação da sociedade, isso traz do colapso, então ruptura progressiva, né, de sistema que mantenha a sociedade atual, etc., e a desurbanização, então decrescimento, desglobalização, descomplexificação e desurbanização. Isso o que são processos que acontecem num caso de um colapso sistêmico global, que também não é um evento brutal, é um processo que pode durar décadas. Dentro desses três grandes eventos que acontecerão, na visão dele, o bioregionalismo e a estratégia mais apropriada para pensar pequenos sistemas resilientes. E aí ele cita também a frase do Denis Meadows, que não vou entrar em detalhe, mas é uma pessoa que está falando de crise sistêmica, de perspectiva de colapso há mais de 50 anos. Denis Meadows fala também, é tarde demais para o desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é uma palavra que não faz mais sentido hoje. Ele falava isso há 10 anos atrás, já em 2012, né? Temos que pensar em como aguentar os choques por vir, porque eles vão acontecer, e com urgência em pequenos sistemas resilientes. Isso que ele fala. O Foucault se apropria dessa fala e fala que os pequenos sistemas resilientes têm que ser pensados numa escala biorregional, porque é onde tem a coerência, tanto social e cultural, quanto ecológico. Então, é o lugar mais apropriado para pensar essa resiliência local. Legal. Bom, qualquer coisa, eu acho que o Otávio queria falar depois da Malu. Era uma. Eu queria até ter pego um gancho na fala do Thales, mas eu achei muito boa sua resposta, Jerome. E eu queria mais problematizar essa. No caso complexo da formação territorial brasileira, né? Porque o conceito de biorregião, a gente tem que, né, e até eu falo assim, porque eu me aprofundei no meu mestrado na USP sobre a região metropolitana de São Paulo e a questão do lixo, por exemplo, né? O grande passivo ambiental dos mega aterros sanitários, os menores, os maiores, os que não tinham o devido tratamento de contenção do chorume, né? Os aterros sanitários que tem aquelas mantas. E aí eu fiz um mapeamento dessas áreas e as áreas que não eram aterros sanitários, lixões. E no doutorado também, isso eu trabalhei a metrópole de São Paulo.
E no doutorado, já aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhei também a escala metropolitana para pensar no saneamento. Então, a gente pega sempre temas para aprofundar, né, para entender esse colapso, né, que é a realidade metropolitana. Mas aí, no caso brasileiro, acho que vale a pena destacar, para a gente não ficar acho que tem uma conotação do livro, né, pelo fim das metrópoles, que eu acho que é interessante até que ponto uma cidade ela se expande, né, incessantemente, atrai população de baixa renda pelo êxodo rural, né, e isso é uma realidade que tem um movimento até contrário atualmente, né, porque os dados do censo, do último censo do IBGE até estão revelando que algumas metrópoles estão deixando de crescer, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro já teve até decréscimo, alguns municípios da região metropolitana teve um decréscimo populacional, né? Estudar um pouco esse fenômeno de algumas retrações. E aí eu acho que uma coisa a gente distinguir metrópoles e de uma base legal, jurídica, de regiões metropolitanas, né? Porque a gente tem instituídas no Brasil 80 e poucas regiões metropolitanas, que são aglomerados. A gente tem, sim, 12 principais metrópoles, né? Mas se eu for pegar o exemplo só de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma lei que instituiu uma região metropolitana que agrupou 30, acho que São Paulo são 30, se não me engano, 39 municípios. Agora, eu estou mais com o número do Rio. O Rio hoje são 22 municípios associados a uma legislação de uma região metropolitana que ela vem para definir bens de interesse e serviços de interesse comum, função pública, ou seja, quando você tem um problema de saneamento que está numa divisa municipal entre Duque de Caxias e Magé, qual que é a responsabilidade daquele saneamento se o problema ele é intermunicipal, ele é interinstitucional? Então, além da questão da análise de diferentes escalas, para você enxergar o tamanho da metrópole e o tamanho que você tem que dimensionar soluções de políticas públicas, você também tem que dimensionar assim, um interesse comum que extrapola a autonomia municipal, por exemplo, né? O exemplo da região metropolitana de São Paulo, que se não tivesse sido criada a região metropolitana e associada a ela a área de proteção aos mananciais, né? E aí a gente pode até pensar, sim, a região metropolitana como uma biorregião, porque você tem uma lei que protege na região norte o sistema Cantareira, que bebe água lá que é importada do estado de Minas, que entra no sistema Piracicaba, Juqueri, Cantareira, e é bombeado, e graças a esse sistema, 2/3 da metrópole é abastecida por água. Ao mesmo tempo, tem nessa mesma lei de proteção aos mananciais da região metropolitana de São Paulo, você tem a proteção das nascentes da represa Biles e Guarapiranga, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente destacar, além das questões de escalas, né, para a gente entender se apropriar do diagnóstico local, quer dizer, você pensar no ecodesenvolvimento das metrópoles, né, e assim, como e as biorregiões, elas não são limites, não são linhas divisórias, né? Elas se sobrepõem, né? Se a gente for pensar os biomas, por exemplo, o Cerrado e a Mata Atlântica. O Cerrado ele ocorre como manchas, né? O estado de São Paulo ele é justamente uma transição entre biomas da Mata Atlântica com o Cerrado, né? Então são essas questões que eu acho que a gente tem que, para a complexidade da formação do território brasileiro, a gente tem que mergulhar para a gente falar melhor do colapso das metrópoles, ou pelo contrário, entender a política de instituição de regiões metropolitanas para entender o que é o interesse comum, o que extrapola a autonomia municipal de gestão pública de questões de biodesenvolvimento, de ecodesenvolvimento, sei lá qual o conceito mais atual para a gente falar de sustentabilidade das metrópoles, né?
Muito bacana, Otávio. Acho que é muito legal essa pergunta, porque acho que dentro dos próprios coautores do livro há divergência, né? A gente tem o Matheus, né, Lopes, que ajudou a escrever o livro, que agora trabalha na secretaria do município de São Paulo, da Secretaria de Agricultura. Até ele passou na chefia da secretaria. Então ele está trabalhando para o município de São Paulo, pensando em instrumentos públicos para fortalecimento da agricultura familiar de São Paulo. Então, ele está lá batalhando no olho do furacão, digamos assim. Então, há divergência, assim, mas se você olha na origem do movimento bioregionalista, assim, a metrópole é insustentável e o problema dela é a escala. Então, criar um organismo de uma biorregião urbana metropolitana é tentar querer sustentar alguma coisa que é insustentável. É uma escala grande demais. Tem gente demais, consome recursos demais, tem uma complexidade grande, gigantesca, que não poderia se manter no futuro. Assim. Então, se a gente olha nas origens assim dos pensadores desse movimento, eles não veem isso como alguma coisa plausível, assim, né? Mas acho que tipo se acontece isso, em termos de gestão de recursos hídricos, etc., tá ótimo, acho que é um caminho. Aí tem, para responder uma parte também, que foram várias coisas, assim, né, mas dentro do que você estava falando, que eu escrevi o Moacir, né, que o Iscochet estava falando de um colapso sistêmico e global até o final do século XXI, né, e o que será do caso das grandes metrópoles? Esse cara, Iscochet, trabalha num instituto de pesquisa que se chama Instituto Momentum. Esse instituto pluridisciplinar produziu um relatório pago pelo governo que se chama Biorregião 2050, Île-de-France, depois colapso. Então, Île-de-France é a região metropolitana de Paris, eles tentam explicar como que poderia ser o futuro da região metropolitana de Paris, que tem 11 milhões de habitantes, em 2050, numa perspectiva de colapso sistêmico global. E eles propõem um plano muito louco de não desenvolvimento territorial, de decrescimento da metrópole, de como que a gente pode planejar um decrescimento valeu, Vitor, da região metropolitana, e basicamente eles explodem ela em 5 biorregiões urbanas. A gente teria que pensar uma divisão da população por 2, um pouco mais de 30 anos, e dividir ela em 5 biorregiões. Eu vou tentar achar um mapa aqui, que está aqui do meu lado, para pensar uma resiliência local ligada à melhor escala possível, para pensar a resiliência energética, alimentar, hídrica, a governança mais democrática e local, e de baixo para cima possível, etc, etc. Aqui, ó, eu vou compartilhar. É uma coisa ilustrativa, assim, né? Não tem muito... não sei se daria para fazer isso no caso de São Paulo, né? Não sei se estão vendo aqui, isso descer um pouco. Na verdade, são 8 biorregiões que ele define. Opa, eu vou voltar um pouco. Opa. Não tá me ajudando o negócio, mas aqui dá para ver. Então, aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, em vermelho tem a mancha urbana, ela meio que explode não, são 5 mesmo, não, em 6, desculpe. Não, são mais, que tem mais embaixo, não está descendo. Isso, desculpe. 8 biorregião urbana, e vê que o centro é pulverizado, o centro não existe mais. Uma coisa totalmente utópico, né? Porque a gente sabe que tem uma concentração, né, de capital, de riqueza e tudo, a infraestrutura converge pelo centro. Então, uma coisa utópica. Mas um trabalho de perspectiva interessante, assim, né? E aí, esse estudo é muito bacana, o Vitor colocou o link no chat, é uma tentativa de falar da questão metropolitana numa perspectiva de colapso. E aí a ideia é que, assim, acho que o risco, eu vejo que a armadilha, eu vejo que o bioregionalismo entra muito em programas de desenvolvimento de região metropolitana, e que vai acabar fortalecendo essas concentrações insustentáveis, porque o objetivo é fazer elas desencher. Então, se você melhora a capacidade de gestão dos recursos hídricos para os próximos anos, indiretamente você fortalece uma mega máquina que é totalmente predatória e insustentável. E você dá uma ilusão que isso será sustentável daqui a algumas décadas. Na verdade, como passar um bandeja em cima de um tumor, assim, né? Não resolve a questão a longo prazo. Né? Então, é um pouco isso que eu consigo trazer agora, assim, né? Mas esse estudo, infelizmente, não está traduzido em português, mas achei ele bem interessante.
para pensar assim em perspectiva de futuro para grandes metrópoles, assim, né? E aí um pouco na fala do Moacir, antes de parar rapidão para Maru, mas vou tentar fechar rapidão essa parte aqui. O Yves Cochet fala muito do colapso do Império Romano. Não se sabe, mas o Império Romano era extremamente urbanizado. Obrigado. Era extremamente urbanizado, e quando o Império Romano colapsou, que foi um processo que durou, né, algumas décadas, a população urbana do Império quase se extinguiu, né? Teve uma ruralização da Europa. Grandes cidades foram abandonadas. Roma, que tinha 1 milhão de habitantes, passou a 40 mil. Cidades desapareceram, né? Porque não tinha mais a capacidade produtiva agrícola para abastecer a cidade, não tinha mais a infraestrutura para abastecer em água, não tinha mais um governo organizado, centralizado para coletar imposto, ter funcionários públicos para fazer a gestão da complexidade de uma cidade. Então, teve um processo de desurbanização quando teve o colapso do Império Romano. Coisa que aconteceu também na América Central, com o colapso do Império Maia, onde você tem cidades inteiras que foram totalmente abandonadas e a selva cresceu por cima. Então, já aconteceu cidades ser abandonadas e em situação de colapso, o que foram em um contexto incomparável, né? E eu acredito muito nisso, né? Um cara que mora na roça, e na França, na Bretanha, ele fala muito assim, né? Tipo, tem que fugir antes que seja tarde demais. É uma visão um pouco apocalíptica, mas querendo ou não, ele trabalha nesse instituto, eles produziram esse estudo, que é uma tentativa também de pensar um planejamento dessa desurbanização, né? Fala aí, Malu. Boa noite, Jerome. Boa noite, pessoal. Eu não tive ainda a oportunidade de ter acesso ao livro, mas eu queria problematizar, né, diante da desigualdade tão grande que é no Brasil. 1% concentra mais de 50% das terras e das riquezas, 20% é classe média, 80% é pobres a miseráveis, né? E eu vejo que o movimento neorrural é calcado muito por uma classe média que acumula dinheiro para ter acesso à terra e assim formar os coletivos. Então, eu queria só problematizar de como é que vocês discutem isso, a questão do acesso à terra, né? Se você puder discorrer um pouco. Obrigado, Malu. Não, é muito bacana. A gente acaba falando um pouco disso no livro também, que não pode ser tocado sobre a classe média urbana, ex-urbana, né, rural, né? Então a gente fala muito da questão das comunidades tradicionais, dos 10 mil assentamentos que ainda existem pelo Brasil, né? Apesar da dificuldade que está acontecendo em vários lugares, assim, de pensar muito essas outras forças que existem no Brasil rural, né? Os 10 mil assentamentos, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhas e todas as variações regionais, e o movimento rural é uma pequena força dentro disso tudo. Essa questão do acesso à terra é uma coisa muito interessante, e acho que a gente tenta discutir muito isso, assim, né, de pensar o modelo de comunidade rizoma. Eu não vou ter tempo de entrar muito em detalhe nisso, mas é uma estratégia que a Rizoma rachou para pensar uma atuação desse projeto bioregional através de polos locais que incuba e articulam projetos numa escala bioregional, através de modelos de ecovilas, que é um assentamento, digamos assim, feito através de associações agrícolas, né? Que é uma forma muito mais barata de ter acesso à terra que se fosse adquirir uma propriedade privada. Aí ainda é desigual? Mas é como que a gente pensa nisso também como, sei lá, de repente, se um dia, por miraculo, ou por uma tentativa, um processo de articulação política, acontece de novo uma reforma agrária, pensa muito algumas diretrizes dentro de assentamento de ocupação regenerativa, de pensar um assentamento como um polo local de envolvimento, para não usar essa palavra, desenvolvimento, né? Enfim, do rural, etc. Então, é uma coisa muito bacana. Eu não tenho necessariamente a resposta nisso, mas uma coisa que eu consigo falar de um ponto de vista pessoal, acho que a questão do acesso à terra é um problema só, mas não é o principal. Porque hoje, no Brasil, um dos problemas é que tem muita gente que já tem terra, mas que não consegue sobreviver na terra.
né? Tem muita gente, tem muitos agricultores familiares que têm terra que não conseguem tirar um salário mínimo, né? Tem muitos assentados que já têm terra que não conseguem se manter por questão estruturais de falta de geração de renda, de ausência de políticas públicas, de infraestrutura, de assistência técnica, de diversificação da renda no rural. Então, acho que a questão não é só acesso à terra, é um pedacinho só do problemão que é a questão social no Brasil. Mas é um tema muito complexo, mas valeu por ter colocado. A gente não tem respostas, digamos assim, pronto para esse problema, mas eu vejo que a questão do acesso à terra, que está sendo falado muito, para mim não é só um pequeno problema, um pequeno pedaço do problema, porque já tem muita gente que tem terra, mas que não consegue se manter economicamente no rural, né? Se o Dirce e o Vitor quer fazer mais uma fala antes de concluir. Posso fazer, Vitor, rapidamente? Ok? Só para não falar por último que eu não curto. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, lendo o livro, eu preciso reler agora umas partes ainda, eu me lembro de ter tido a sensação de que se tratava de um livro de permacultura, talvez um livro de design de 16 para fora, mas fundamentalmente havia temas da permacultura que repercutiam ali dentro, literalmente, sem muita transcrição, assim, e ideias da permacultura que estavam presentes ali. Então, me parecia um livro de design para Z6. Nós vamos até a Z5, o livro vai até a Z6. Eu tinha essa sensação. Queria falar também o seguinte, nós vamos ir para o biorregionalismo. Eu acho inevitável o biorregionalismo. Vocês estavam citando aí o exemplo do Império Romano, mas todo grande império, toda grande cultura, ao se decompor, e todas elas decompõem em algum momento, o que elas produzem é um retorno ao biorregionalismo de alguma forma. É um grupo de pessoas relativamente limitado que chega a algum lugar onde existem as condições materiais para que ele possa tocar a sua vida e ter sua existência material. Então ele vai encostar na beira de um rio, ele vai encostar numa montanha, ele vai encostar numa pradaria, ele vai encostar em algum lugar e vai ali estabelecer uma relação sinérgica entre aquelas pessoas e o ambiente em que elas estão, constituindo de alguma forma uma biorregião ali, de um jeito ou de outro. Então, nosso destino é a biorregionalização. Eu diria que, logo após o pico do colapso, o que vai se seguir é uma biorregionalização. Vou usar aqui um termo do Sergei Latouche, que ele fala do decrescimento, que nós vamos decrescer, isso é óbvio que nós vamos decrescer. Nós vamos decrescer na porrada, nós vamos decrescer na violência, ou vamos buscar o decrescimento sereno. Vamos decrescer de maneira calculada, de maneira planejada. São essas duas opções que a gente tem. A gente não tem a opção de não decrescer. Isso não existe não decrescer. Nós vamos decrescer. Nós vamos decrescer na porrada ou vamos decrescer de maneira serena. Essa é a nossa opção. Nós vamos ter uma sociedade biorregional pela falta de bens materiais e pela falta de estrutura, ou vamos tê-la porque decidimos tê-la. Essa é a opção que nós temos. Achar que nós vamos sustentar metrópoles por mais 100 anos é ridículo. Isso é a verdadeira utopia. Isso é a verdadeira mentira. Achar que nós vamos sustentar metrópoles por mais 100 anos. Nós não vamos fazer isso. Isso é impossível de acontecer por mais 100 anos. Enfim, e aí então eu acho que... E como que se dá também uma parte desse colapso, e eu acho que a questão do biorregionalismo tem a ver com isso também, vai estar na forma basicamente, no primeiro momento, de conflitos humanos. Além do colapso da infraestrutura, o próprio colapso da infraestrutura induz uma série de conflitos entre as pessoas, que já estão acontecendo. Esses conflitos eles se manifestam de uma maneira mais visível como formato de guerra, como formato de uma disputa violenta aberta, mas eles também se traduzem como a ascensão de governos autoritários, como a ascensão de respostas autoritárias ao problema da escassez, ao problema da falta, ao problema da pobreza e da miséria, etc. Eles se traduzem em conflitos pelo simplesmente a ausência de outros recursos para que se possa viver. Isso já está acontecendo e só vai agravar. Antes da água acabar, nós estaremos todos vivendo em regimes de extrema-direita. Veja a Argentina, lá o que está acontecendo agora. Porque essa é a primeira resposta que nós vamos dar, é a violência. Antes da falta, a primeira resposta será a violência. Bom, falando do livro especificamente, eu acho que tem 3 coisas que eu queria chamar a atenção, que são interessantíssimas. Vocês falam da mudança de escala. Eu acho do caralho, eu acho que falta
essa escala. Eu trabalhava com a ideia de comunidade, vou passar talvez a trabalhar com a ideia de biorregião. Comunidade tem algumas coisas que me incomodam no conceito, e biorregião satisfaz isso de algumas outras formas, mas também eu acho que tem uma mudança de âmbito, que talvez vocês não tenham tido a total consciência que isso traz, que é a ideia de você trabalhar o humano indissociável do seu território, não separar as duas coisas. O conceito de biorregião nos dá uma chave para trabalhar ao mesmo tempo território e cultura, território e sociedade, não separar as duas coisas. Isso dá uma chave muito bacana, porque evita algumas tendências que algumas leituras da permacultura possam ter, da questão da individualização, de olhar só para o próprio umbigo. Ela é um contrapeso a essa tendência que é possível se encontrar na permacultura, de um fechamento, de uma atuação só dentro da minha propriedade. Segunda coisa, eu acho que também fica claro no livro inteiro, até é uma coisa que eu trabalho muito nos imaginários, você também traz a questão do imaginário aqui, é o combate à monocultura. O sistema atual precisa das monoculturas, de diversas formas de monocultura. E quando nós falamos, então, de biorregionalismo, nós estamos indo contra uma tendência geral do capitalismo, que é a tendência de construção de monoculturas. E aí, para nós, permacultores, essas duas coisas juntas vai produzir uma coisa que, para mim, é muito importante. Ela vai produzir uma tendência a uma permacultura não colonialista, uma permacultura que não queira se estabelecer como verdade única e uniforme, uma permacultura que esteja aberta ao contexto, radicalmente, ela já é aberta, mas mais radicalmente aberta ao contexto em que o problema se dá e que as soluções se aplicam. E ela vai trazer uma permacultura plural, ela vai trazer permaculturas, várias formas de se pensar a partir da ética da permacultura e dos princípios, várias formas de ações que vão ser determinadas pela natureza concreta do território e da cultura em que se está trabalhando. Então, esse conceito de biorregionalismo tem essa oportunidade para a permacultura, para se abrir para uma permacultura não colonialista e para uma permacultura mais, portanto, mais plural. Outra coisa que eu queria também trazer é uma ideia que está embutida, que eu acho que talvez seja um grande desafio. A Malu tocou num ponto que para mim também é fundamental. Eu entendo o que o João me falou da questão da falta de acesso à grana, de fazer produzir a terra, mas, no geral, tudo isso está focalizado, ou está voltado, ou está circulando em torno de uma característica histórica do Brasil, que é a grande concentração fundiária. Se aquele cara não consegue ganhar um salário mínimo com a sua terra, é por conta da concentração fundiária. Isso é um epifenômeno da concentração fundiária, que é também uma concentração de dinheiro, que é também uma concentração de poder, e faz com que as poucas verbas disponíveis vão para sustentar a veneno do agronegócio e não para financiar ou para ajudar tecnicamente ou para possibilitar o escoamento da produção da pequena propriedade rural. Toda vez que nós falamos de ruralização, no Brasil não há como escapar desse fenômeno característico do Brasil, talvez uma das maiores chagas, uma das maiores vergonhas, uma das maiores tragédias do país, que é a extrema concentração fundiária. Faz com que exista a miséria no campo e, mais do que isso, faz cristalizar, via a miséria do campo, o imaginário de que apenas as cidades valem a pena. Mais do que uma situação de concentração de pessoas morando na cidade, nós temos pessoas morando no campo que odeiam o campo, que só estão aqui porque não tem outra possibilidade, que claramente são insatisfeitas com o tipo de vida que geram aqui, e com o tipo de camponês reacionário, machista, homofóbico, que representa tudo que tem de atraso no país, porque a situação fundiária levou o campo a ser o lugar do atraso. Então, nós precisamos de uma permacultura que ela tenha um fortíssimo compromisso com a fixação do camponês no campo, não apenas a fixação econômica, mas uma fixação imaginária, uma fixação valorativa, uma fixação de tesão, que ele ancora o seu tesão no campo, e, em paralelo a isso, que ela consiga, uma permacultura que consiga atrair cada vez mais pessoas que não são do campo, os novos rurais, consigam atrair cada vez mais essas pessoas para enxergarem o que há de bacana
e virem transformar também a situação rural. Então, a permacultura que nós precisamos construir nas nossas aulas, nos nossos cursos, é uma permacultura que esteja comprometida em atrair e manter as pessoas no campo com dignidade. Isso aí vai depender de uma transformação da concentração fundiária, mas quando nós mudarmos um pouco desse imaginário, a pressão para essa transformação fundiária vai aumentar. Hoje não adianta falar que você quer pequena propriedade rural no Brasil, porque as pessoas não querem vir para o campo. E tem razão, porque o campo está abandonado. Então nós precisamos mudar um pouco também desse imaginário e dessa maneira de estar para poder também combater a concentração fundiária. É isso, desculpe, estou só fazendo comentários aleatórios aqui sobre isso. Vitor. Opa, Vitor saiu. Mas muito bacana, Dirce, né? Se vai entrar de novo. Não, bom demais. Acho que tá fazendo a questão da concentração fundiária e tal, né? Não sei se o biogenerismo, no momento atual, consegue trazer umas pistas, assim, pragmáticas para enfim, lidar com essa questão estrutural, né? Mas a gente fez um papo muito legal com o pessoal da Terra dos Povos, da Bahia, né? Um dos coautores do livro Por Terra e Território, né? Caminhos para uma Revolução Brasileira, acho que é isso o subtítulo, que fala muito da importância de retomada generalizada. A gente tem que sem retomada não há nada de transição ecológica, resiliência possível. Vai ser porrada, violência e Mad Max, né? Que é isso, assim, né? Quanto mais um país é desigual, mais o colapso será violento, né? É uma coisa que um pouco acontece, assim, em situação de crise, assim. Você vê um país, por exemplo... o Vitor aparecendo no outro. Tem uns relatórios que mostram que é um dos efeitos mais eficientes para aumentar a resiliência local e redução das desigualdades, né? Então, é um aspecto fundamental, né, com certeza. Mas é muito bacana, tem muita coisa que você falou, acho que a gente está concordando bastante. Que bom que você teve esse olhar aí. Fala aí, Vitor. Salve, salve, pessoal, boa noite. Queria agradecer o Tirso, pessoal. Eu fui anotando algumas coisas, né, que eu fui ouvindo ao longo das falas e queria só pontuar algumas coisas, né? Acho que a primeira é que tanto a permacultura quanto o biorregionalismo são movimentos filosóficos de pensamento que surgem mais ou menos na mesma época, num contexto de entender né, década de 70, quando se compreende a insustentabilidade do sistema social vigente, né? E aí trazendo um pouco para dentro dessa ótica no contexto brasileiro, né, levando em conta tanto a distribuição de ocupação do território, a rápida urbanização que aconteceu nos últimos 100 anos, historicamente, como isso foi o povoamento e colonização do Brasil, eu acho que não tem como a gente dissociar, né, que o Jerome trouxe aí, né, do movimento pós-urbano, teve a questão do Tales, né, de como se delimita uma biorregião, e eu acho que a tradução do que o Jerome trouxe, né, do que a gente identificou nas políticas de desenvolvimento territorial da Bahia, né, que eles chamam de território de identidade, porque acho que a gente se identifica com biorregiões. E aí, eu acho que parte muito dessa relação identitária, né, que o Dilson trouxe, de tipo, somos parte de um território, esse território tem uma biocapacidade, o que vai acontecer com São Paulo? São Paulo vai se descomplexificar e se desurbanizar, e isso vai se dar num período de tempo em que as condições, né, desses diferentes colapsos vão acontecer, né? E aí eu acho que trazendo um pouco para o ponto da Malu, assim, né, desde que a gente começou a trazer pessoas, né, para a área rural, para criar incubadoras de projetos e pensar em formação, né, de ecovilas, trazer neo-rurais para integrar e acelerar dinâmicas territoriais, né, com povos tradicionais, com agricultura familiar, com associações, com cooperativas. Eu acho que isso muito passa por a gente entender como que a gente trabalha
a articulação territorial, como é que a gente faz trabalho de base, como é que a gente se alia com comunidades tradicionais, como é que a gente se alia com os povos, né, do território, como é que a gente se alia com os assentamentos da reforma agrária, com a MST, como é que a gente cria maneiras de se ocupar, se retomar e de financiar acesso à terra com uma estrutura e uma rede de apoio, né? E eu acho que esse é o grande desafio e essa é a missão, assim, né? Então, já faz uns anos que a gente está pensando em como que a gente cria um fundo para regeneração, né? Para captar recurso e adquirir terras, disponibilizar essas terras para quem quiser ocupar elas, mas tudo isso dentro de uma perspectiva de desenvolvimento territorial, tudo isso dentro de uma ótica de que a gente tem que pensar com política pública, tem que pensar com poder público, tem que pensar na escala e tem que pensar no apoio, né, que a gente consegue dar para cada um desses atores, né? Não pensar isso de forma isolada, pensar isso em rede e pensar em diferentes formas, né, de que isso possa acontecer. Então, a solução não é comprar terra, mas só. A solução não é reivindicar e ocupar a terra só. A solução não é só retomar territórios. Eu acho que é tudo ao mesmo tempo agora, né? O que a gente puder fazer, como a gente puder fazer, da forma mais organizada possível, né? E de forma conectada. Então, são muitas lutas e elas estão todas interligadas e a gente enxerga que é isso, não tem como fugir. Não é que o movimento neo-rural vai salvar alguma coisa ou a gente tem que dar um jeito de comprar um monte de terra e disponibilizar para as pessoas. Não, a gente tem que fortalecer quem está ocupando, tem que fortalecer quem está retomando, tem que fazer advocacy, fazer valer as leis de desapropriação para trabalho escravo, reforma agrária é um direito constitucional, entendeu? E a gente fica patinando em cima de coisas que eram para estar sendo cumpridas. Então, como é que a gente cobra isso? Como é que a gente se organiza, né? Eu acho que tudo isso faz parte dessa organização de Z6, de Zona 6, que a gente acredita ser a mais importante quando você vai pensar em resiliência, quando você vai pensar em organização e uma ocupação regenerativa, assim, né? Depois vai importar se você tem um saneamento ecológico ou não. Mas eu acho que esse entendimento de que a gente precisa ter uma organização e ter clareza, né, das diferentes frentes de luta e onde a gente pode, ao máximo, contribuir para elas, que eu acho que a ótica, o óculos do biorregionalismo, ele casa muito bem. E aí, Thales, encerramos? Sim, né, Jerome? Quer fazer uma fala final aí? Não, bacana, assim, acho que foi muito legal. Agradeço muito aí o convite. Todas as falas foram muito boas. Eu me sinto bem nutrido, assim, de ter gerado debates e tal. Passou muito rápido e eu vou tentar agora prestar atenção aí nos próximos bate-papo que vocês vão fazer aí nos próximos meses. Eu adorei. Muito obrigado. Aí, para quem quiser adquirir o livro, tá à venda, né? Tipo, vou até mandar o link aqui, não sei se o Linktree Vitor está funcionando, né? A gente está ainda vendendo online, mas está disponível também em algumas livrarias em São Paulo. Mas, enfim, foi um prazer imenso, agradeço demais. É muito bom ter esse tipo de debate. É a primeira vez, né, que tem um debate assim sobre esse tema, então tomara que tenha outros. Eu adorei. Muito valeu, boa noite, gente. Maravilha, galera. Obrigado a todo mundo que compareceu, Jerome, a Marta aí. E vamos que vamos. Até o próximo encontro. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Valeu, Tchau. parabéns. Boa noite. Boa noite aí. Obrigado aí pela palestra aí, Jerome. Tchau, tchau. Valeu, amor.